Boa noite. Já inicio o painel pedindo algumas desculpas, né? A gente está com um tempo mais curto. O Marcelo, em virtude de um voo, ele vai ter que sair do painel às 19h40 e a Ana também tem um compromisso às 20 horas. Então, provavelmente a gente vai ter algumas saídas aí, mas vai dar tudo certo no fim. Já passo a palavra, então, para você, Marcelo, aí cortando a ordem alfabética para a gente ganhar o seu tempo aqui. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aí com vocês hoje. Assim, eu sou um liberal convicto, acho como todos que estão aqui. O meu comentário aqui para o grupo é para todo mundo tomar muito cuidado. Tem um livro muito interessante do Zingares, que é professor de Chicago, que diz que é um livro que é Salvando o Capitalismo dos Capitalistas, né? O maior problema que a gente tem aqui como empresários, né, e como agentes econômicos, é que é muito fácil a gente pedir a liberdade, mas quando é para os outros, né? Quando é para a gente, as pessoas querem proteções, as pessoas querem subsídios, querem ajudas, e não é porque um é mau e outro é bom, né? É porque faz parte natural do empresário, quando ele tem uma empresa que fica muito grande, ele começa a querer ter proteções, ajuda, se proteger da competição, né? E isso é parte do jogo, né? E essa, eu acho, é a grande dificuldade que a gente tem como sociedade, né? É como que a gente desenha uma sociedade que é mais livre possível, mas que também protege o pequeno para que ele consiga concorrer com o grande, né? E que a gente evite que o grande tenha uma vantagem até regulatória que chama rent seeking, né? Tem muito estudo hoje, os prêmios Nobel de Economia, depois de uma fase, muitos grandes economistas matemáticos e modelos copiando a economia, a visão do mundo da física, né? Começaram a ter grandes economistas que estudaram justamente a economia muito mais como um jogo, onde os agentes econômicos precisam ter uma regulação que incentive a concorrência, a liberdade, né? Então, eu acho que o nosso desafio como sociedade não é buscar a liberdade num ambiente sem lei, porque isso é uma utopia, né? O que a gente tem que fazer, do ponto de vista prático, é tentar ver como a gente desenha boas leis, que incentivem a liberdade, que protejam a concorrência, o mercado aberto, né? E não leis que atrapalham o empreendedorismo, justamente leis que aumentam a concorrência e facilitam o empreendedorismo. Por incrível que isso pareça paradoxal, né? É difícil isso, né? E aí tem toda essa teoria nova, quer dizer, do nudging, né? Quer dizer, no fundo, o estado ideal que a gente tem que desenhar daqui para frente é um estado que ele, como o pastor, né, que leva as ovelhas no campo sem coleira. Você não precisa de coleira para carregar a ovelha. Você não é, com um cachorro e um bom pastor, um monte de ovelhas seguem aquele pastor. E isso que é o nudging, né? Quer dizer, como é que você consegue desenhar incentivos que fazem com que naturalmente as pessoas façam escolhas coletivas melhores do que elas fariam sem aquela ajuda do Estado, entre aspas. Eu também acho que a gente tem que ter um Estado menor possível, muito barato, que é um peso na sociedade, mas eu acho que atualmente a gente tem tecnologias e um conhecimento não só da psicologia humana, que não existia há 20, 30 anos atrás, e desse desenho institucional e regulatório, que pode ser muito mais avançado do que ele era no passado. E eu acho que aqui no Brasil a gente está na idade da pedra, né, nesse debate. No mundo todo, é um debate que está muito no início, né, mas que é o avanço da discussão, eu acho que é esse, né?
E é muito comum a gente ver, eu vejo, por exemplo, no mercado financeiro, vários amigos que são também liberais, mas que se juntam na APMEC, na Ambima, na AMEC, em várias instituições de mercado, e todos querem criar certificações, autorregulações, e um monte, uma parafernália regulatória enorme que só complica a vida dos participantes do mercado. Quer dizer, é uma forma de proteger. Quer dizer, na hora que você diz, o sujeito tem que ter um CPA 20 para poder ser um agente autônomo, o que você está fazendo quando a OAB diz que você tem que ter uma certificação lá da OAB? Você está protegendo o mercado, né? Quando você diz que para ser dentista tem que ter isso, para ser aquilo. Eu entendo, você não quer comprar um prédio que quem desenhou não sabe fazer um cálculo estrutural, mas tudo isso são formas de proteção regulatória, de alguma forma, de vários setores, e feito por liberais, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado e tentar evoluir para não cair nessa armadilha de ser liberal, mas ser liberal para os outros e não para o nosso próprio negócio, né? Marcelo, eu vou tomar liberdade já para cortar um pouco e te fazer uma pergunta para a gente aproveitar aqui. E quando você fala nisso, né, assim, o que vem na minha cabeça, né, é um Estado grande ali tomando alguma frente, e quando o Estado está dentro do mercado, né? E aí a gente vê, por exemplo, né, no caso da Petrobras, você conhece bem, o próprio acionista ali, majoritário, enquanto executivo, falando que tem que ter mais uma função social, criando alguns dispositivos de controle de preços, por exemplo. Como que você avalia isso? É uma pena. Eu acho que o Brasil, o problema é cultural, né? Porque no Brasil, como falaram num painel anterior aqui, o lucro ainda é visto como resultado de uma exploração que a empresa está fazendo em relação à sociedade. E não é nada disso, quer dizer, o lucro é o resultado da empresa estar atingindo o objetivo a que ela se propõe, né? Que é produzir um produto de qualidade com eficiência. Então, enquanto o lucro não for visto como uma coisa boa no Brasil, né? No mundo inteiro tem isso, mas em algumas sociedades mais protestantes, digamos assim, né, Estados Unidos, mundo anglo-saxão, a visão do lucro não é muito como no mundo católico, mas acho que o mundo tende a ser muito mais parecido hoje, isso está diminuindo, mas de uma forma geral as pessoas veem muito o lucro como um problema, e não é, o lucro é a solução. O problema é depois o que você vai fazer com o lucro, né? Quando você tem uma acumulação de lucros por pessoas e não pelas empresas, porque a empresa é uma instituição, né? No fundo são pessoas que enriquecem, né? E você vê que aquele Giving Pledge, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos bilionários não vai deixar a herança para os filhos, vai deixar para a sociedade, em grandes instituições de pesquisa que vão buscar solução para doenças órfãs, por exemplo, ou resolver o problema da fome, como o Bill Gates tenta fazer de doença, malária, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma sociedade que incentiva o uso do dinheiro e do lucro obtido pelas empresas, pelas pessoas, para que elas usem esse dinheiro para fazer o bem na forma que mais lhe convém, e que elas vão ter bom senso para fazer isso, como os bilionários dos Estados Unidos, por exemplo, fazem, muitos no Brasil, tem muitos institutos. Então tem que ter um incentivo para esse tipo de coisa. Por exemplo, a legislação de endowments no Brasil tem 1 ou 2 anos e começou só para ajudar universidades, quando na verdade isso tinha que ser um instituto muito mais amplo aqui no Brasil, né? Você ter instituições que passam por várias gerações e que se dedicam a alguns fins que precisam de ajuda, porque não são coisas que têm o lucro como uma finalidade, né? Por exemplo, você vê as grandes universidades americanas, todas são grandes universidades que têm dinheiro a fundo perdido
durante gerações e gerações para bancar estudos que você muitas vezes não vai ter um retorno de curto prazo, um retorno de longo prazo, mas esses são os grandes retornos, né? Descobrir a ciência básica, quer dizer, fazer ciência básica não dá lucro depois de amanhã, né? Você descobre um negócio, só daqui a 200 anos vai descobrir para que você vai usar aquilo que você descobriu. Então, eu acho que é por aí, tem que ter uma campanha, uma conscientização que ocorrer aqui da sociedade, nós todos aqui temos que ajudar nisso, quebrar esse problema que a gente tem, que é o brasileiro médio não entender que lucro é bom, não é fruto de exploração nenhuma, é fruto da eficiência. E o Estado brasileiro, que é um país pobre, aonde ele tem uma estatal, ele tem que ter lucro. Uma estatal que dá prejuízo é o brasileiro pobre pagando para o brasileiro rico. É uma transferência de renda inversa, né? uma total. E principalmente com uma estatal que tem minoritários, quer dizer, quando o governo convida o mercado, investidores privados a serem parceiros numa empreitada, tem que tratar bem. Quer dizer, a Caixa Econômica não querer dar lucro já é péssimo, mas eu entendo, porque o governo criando problema para ele mesmo. Mas quando você pega uma empresa que tem ação, que tem uma velhinha aposentada do Banco do Brasil com o dinheiro dela ali na ação da empresa, o governo tem que ser cuidadoso, né? Infelizmente, os políticos não são e não entendem muito essa lógica. Com certeza, obrigado. Mas aí a gente tem que votar em bons políticos e tem que fazer pessoalmente campanha com as pessoas próximas da gente, para todo mundo entender desse tema. Perfeito. Reforço também que nós temos um fundo de endowment aí, e quem estiver aí acompanhando também pode investir. Ana, por favor, passo a palavra para você. Obrigado, Marcelo. Bom, antes de mais nada, boa noite para todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu gostaria de cumprimentar aqui o Armínio, em nome do qual cumprimento todos os colegas de painel e todos os participantes aqui desse Fórum da Liberdade. Eu vou usar uma frase que minha mãe usava muito dentro de casa, quando nós éramos crianças, fez parte da nossa educação, portanto, a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? Viver em sociedade é isso, a gente conseguir construir um ambiente coletivo, justo, próspero e inclusivo, né? Então, o conceito de liberdade, para mim, não existe se a gente não conseguir entender todo esse processo, onde passa realmente por nós termos uma sociedade com instituições inclusivas, capazes de promover todo esse processo de justiça e de prosperidade. Ter instituições inclusivas é ter um Estado forte, né? Certo que a sociedade precisa ir de uma iniciativa privada que conduza o processo produtivo de inovação, processo de produção de bens e serviços. Mas é certo que não existe essa sociedade justa e inclusiva sem um Estado forte. Estado forte não é Estado grande, nem pequeno. É o Estado do tamanho que a sociedade quer e aceita financiar. É um Estado que entrega à sociedade o suficiente para legitimar os impostos que ele arrecada, né? Então, nós temos exemplos de sociedades muito prósperas, justas, na Europa nórdica, por exemplo, onde o Estado é grande, né? E ele ocupa boa parte da sociedade, mas ele consegue criar esse ambiente saudável de negócios, inclusive de inovação, em um ambiente que leva todos realmente a quererem participar de um processo produtivo competitivo, inclusive saudável. Então, passo para vocês aqui essa minha visão sobre o que é, né, a liberdade. E acho que o Brasil foi um país que se aproximou muito desse contexto de liberdade nos momentos em que enfrentou os seus próprios dilemas, os seus próprios problemas, conseguiu resolver ou avançar, né, na solução dos seus conflitos distributivos numa sociedade que é reconhecidamente muito desigual, né? Eu acho que o marco dessa aproximação do processo de liberdade, eu vou colocar aqui a nossa redemocratização, onde logo após essa redemocratização nós passamos aí por 20 anos de reformas muito, muito importantes, foram aí até 2005,
né, essas reformas, onde a gente conseguiu construir um ambiente macroeconômico saudável, né, tá aí o Armínio, que foi partícipe desse processo, porque a gente conseguiu construir uma moeda, então, um sistema de metas de inflação, que precisou de uma âncora externa baseada de uma flexibilização de preços externos, sistema cambial flexível, que esteve baseado no processo de responsabilidade fiscal, baseado no sistema de metas de resultado primário, que é importante, porque o Brasil tem uma taxa de juros neutra, dada sua escassez de capital, sua condição macroeconômica, seu estágio de desenvolvimento, vamos chamar assim. Ela tem uma taxa de juros neutra que é maior do que a nossa taxa de crescimento potencial, PIB potencial, né? Então, dado isso, a gente precisa fazer superávites primários para poder estabilizar a dívida. Então, quando a gente conseguiu juntar tudo isso, depois de um processo de abertura comercial importante, lá no iníciozinho dos anos 90, com reformas que foram muito corajosas e muito difíceis de serem feitas, o Brasil começou a trilhar um caminho de se aproximar de ser um país mais livre, com melhor ambiente de negócio, começou a atrair capitais estrangeiros, começou a resolver suas escassezes, suas ineficiências, né? Então começou a melhorar muito. Mas nós abandonamos essas reformas ali por 2005, entre 2005 e 2015, e isso começou a tirar da gente uma liberdade muito importante, que é de nós termos poder de compra, uma moeda estável, né? E voltamos ali em 2015, 2016 a um quadro que começou a trazer mais inflação de volta para o Brasil, menos crescimento, trouxe uma recessão que foi por nós gerada. A gente não vai ficar sem crises, né, na nossa realidade, na nossa vivência. Algumas crises são externas, a gente teve a crise de 2008 e 2009, uma crise global, agora tivemos a pandemia, uma crise global, mas fomos intercalando com as nossas próprias crises, né? Então, um país livre, ele consegue endereçar a solução das suas próprias crises, evitando, assim, esse cenário de tanta instabilidade, né? Só a gente encarando as reformas de novo, a gente vai voltar a ter nos aproximar, né, desse contexto de liberdade. Essas instituições inclusivas, por exemplo, elas conseguem resolver os seus conflitos sem trazer a inflação de volta. Estamos nós aqui, inflação de 2 dígitos, mais de 10% acumulado no ano, porque nós não entendemos que temos restrições orçamentárias, principalmente no setor público, e que tem formas e formas de a gente resolver o problema da desigualdade, que é muito grave. Nós não quisemos enfrentar uma reformulação ampla do processo de assistência social no Brasil, preferimos aumentar despesas, e aqui estamos nós gerando incertezas, moeda depreciada, taxa de câmbio extremamente depreciada, mais inflação proveniente de choques diversos, inclusive em aspectos globais, mas nós estamos de novo perdendo nossas liberdades, porque uma sociedade que já compromete aí 100% da sua renda, boa parte da sociedade comprometendo 100% da sua renda para comprar alimentos, uma sociedade que tem 14 milhões de desempregados, que tem um problema educacional, que tem um problema de segurança, que não está discutindo isso, que tem um conjunto enorme de oportunidades. Aí eu ouvi a fala final do Davi, que foi muito feliz em falar, nós estamos numa geração de sorte, porque nós vamos ver uma transformação global importante, de valorização do meio ambiente, de valorização da diversidade, de valorização da tolerância, né? Essa geração nossa, dos nossos filhos, vai assistir essa transformação digital, essa transformação energética, de aproveitamento melhor dos recursos, e nós estamos aí, né, precisando entrar rápido nessas oportunidades. Não existe liberdade sem uma sociedade educada, né? E sem a gente conseguir realmente fazer uma mobilização pela educação, a gente nunca vai ser uma sociedade livre. Eu acho que eu vou parar por aqui, que o nosso tempo está meio curto, né? Está curto, Ana, desculpa te interromper, eu vou ter que liberar o Marcelo aqui do painel, e pode ter certeza que a gente vai voltar em alguns pontos que você comentou. Marcelo, só vou te deixar sair se você for resolver um problema nosso lá. Só se você disser o que vai acontecer com a Petrobras, aí você pode voltar. Eu não resolvo nada. A gente é que tem que resolver como sociedade, votar em políticos que acreditem que privatizar é importante e cria riqueza, e não destrói riqueza, né? Obrigado por isso.
vou ficar mais perto aqui do Vitor. Por favor, Armínio, a palavra está com o senhor. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, estar aqui dividindo esse painel com a Ana Paula, com o Marcelo, que teve que sair, mas deixou um recado muito forte. O que eu gostaria seria de explorar um pouco mais os temas que ambos apresentaram, e sem tomar tempo demais para a gente poder conversar um pouco antes da Ana Paula também ter que sair. Assim, olhando num contexto maior, a ideia do capitalismo, do livre mercado, que existe há mais de 2 séculos, se consolidou com Adam Smith, século XVIII ainda, é pouco intuitiva, né? Assim, as pessoas pensam que a liberdade no mercado é algo meio caótico, elas temem assim, a incerteza e tem muita dificuldade em entender esse princípio maior que seria uma economia capitalista de mercado totalmente livre, produzindo. Qualquer economia, como disse muito bem a Ana Paula, depende, qualquer mercado depende de algumas condições básicas. E, dentre elas, nós temos um arcabouço jurídico que funcione, onde se tenha clareza quanto a direito de propriedade, onde seja possível contratar livremente e ter esses contratos, ter esses contratos fortes, né, que valem, e também, e aí entra um pouco o tema que os dois levantaram, um sistema onde a renda das pessoas e, sobretudo, os lucros dos empresários sejam entendidos como um produto legítimo de uma concorrência que é dura, qualquer empresário sabe, os pequenos empresários, melhor do que ninguém, é dificílimo, mas que o resultado seja produto de um trabalho que ocorre num espaço justo, onde as pessoas têm condições de concorrer em igualdade de ponto de partida, onde possível, e não estão abusando do seu poder, vamos dizer, não econômico, mas econômico também. Esse é um ambiente teórico ideal, mas a gente sabe que na prática ele é constantemente desafiado pela realidade e as interferências vão acontecendo, como foi dito aqui, e isso vai, de alguma maneira, mimando não só a eficiência do sistema, mas também a credibilidade do sistema. Então, eu digo isso porque hoje o que nós temos no Brasil é uma situação onde o que se tem na prática, hoje menos, mas já foi muito mais, é um capitalismo que tem um espaço muito grande para o Estado, além do que seria esse espaço regulador, provedor de um arcabouço jurídico para que o próprio mercado funcione bem. E isso causa assim, muita confusão, e abre espaço para muitas dúvidas com relação a esse ser um sistema adequado. Aquilo que eu disse no início, as pessoas têm medo. E aí, quando se olha para um mundo que vive de crise em crise, com inovações extraordinárias, como que existe hoje no mundo da tecnologia, seja ela ligada ao uso de dados, à biologia, como foi apresentado aqui pela ganhadora do prêmio, falando sobre células-tronco, e assim, um mundo quase que de ficção científica. Então, a gente tem um conjunto de fatores que criam, ao mesmo tempo,
progresso e incerteza. Isso é o que o famoso Schumpeter definiu como sendo a destruição criativa. Então, assim, o que se vê num país como o Brasil, que vem de uma cultura, como disse Marcelo, assim, de origem ibérica, onde a noção de mercado, de concorrência no mercado era não tão bem aceita. O Brasil tem hoje desafios enormes para conseguir progredir. E, assim, qualquer liberal olhando para esse quadro, e eu certamente me incluo nessa lista, vê no Brasil ainda uma série de obstáculos, apesar de muito progresso que se viu aí ao longo de décadas. Eu diria assim, no topo da lista está essa relação entre política, Estado e dinheiro. E esse é um quadro difícil. As pessoas entendem uma pessoa, alguém que tenha um talento extraordinário, pode ser um atleta, um artista, um empresário, empreendedor. As pessoas entendem que quem cria um produto, quem resolve de alguma maneira problemas da vida das pessoas ou oferece melhores produtos, que essa pessoa ganhe dinheiro e fique rica. O que elas não entendem e não aceitam, com razão, eu certamente não aceito, assim, ter ao lado dessas histórias, e ao lado de cada uma dessas tem milhares de histórias de problemas, né, para os empreendedores, então a gente tem que se lembrar disso também. É muito fácil você ir lá em cima e escolher um, quando perto, enfim, esse for o resultado de uma disputa, mas elas não entendem aqueles que ganham dinheiro ou em atividades ilegais, isso nem se fala, mas ou que de alguma maneira se aproveitam Oi. Eu vou só te pedir para concluir o raciocínio para a gente dar seguimento ao painel. Ih, rapaz, tá bom. Então, mas eu acho que nós temos hoje no Brasil uma situação em que há uma desconfiança muito grande, e ela tem a ver com a arquitetura do nosso Estado, que oferece muito espaço para que as pessoas dediquem o seu tempo não a empreender, mas a obter favores e vantagens. E isso eu acho que é assim, a base. Agora, isso não significa que o que nós temos é qualquer coisa perto de qualquer ideal liberal. Acho que a visão liberal é que exista igualdade de oportunidade. A visão liberal requer que exista mobilidade social. E o Brasil parte de uma situação tremendamente desigual, como reforçou aqui com muita clareza Ana Paula. Então, assim, eu vejo hoje a necessidade de redirecionar o Estado, de limpar a perda para que essa concorrência no mercado possa acontecer em qualidade, em condições de igualdade, de clareza para as pessoas que querem empreender, um sistema tributário mais arrumado, uma economia mais integrada ao mundo, um sistema de educação capaz de ir acompanhando as demandas do mercado, e por aí vai. Mas agora, o que eu acho que isso já vem desde o direito do governo Fernando Henrique Cardoso, mas isso precisa ser reforçado, porque não existe no Brasil hoje essa desejável mobilidade social, essa indispensável igualdade de oportunidade. Então, eu não vejo como hoje no Brasil, com essa cara, se possa ter um Estado mínimo. Eu acho que isso não faz sentido, número um. Número dois, eu tenho muita convicção de que o que é preciso fazer para o Brasil crescer de uma forma inclusiva, onde as pessoas se sintam bem, e vejam esse processo todo como sendo criador de riqueza para todos, é impossível que isso aconteça sem que o Estado possa dar esse empurrão, e isso vai demorar décadas, assim, não tenho a menor dúvida. Então, assim, para concluir, eu acho que nós temos hoje algumas coisas encaminhadas, mas nós temos ainda dificuldade em entender esses conceitos. Acho que nós temos um Estado
grande, médio para grande, mas relativamente grande para um país de renda média, que precisa ser repensado. As coisas precisam ser mais transparentes, precisam ser melhor avaliadas, para que o Estado faça aquilo que se espera dele e não aquilo que é mais útil a determinados grupos que têm mais força política para se defender. Vou parar por aqui, se a gente tiver tempo para discutir, eu estou às ordens e agradeço de novo aí o convite. Obrigado, amigo. Depois vamos voltar assim aí. Por favor, Vitor. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Instituto Líderes do Amanhã pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui nessa conversa ao lado da Ana Paula, do Armínio e do Marcelo, que são, né, referências no país e no mundo. E eu até me sinto um pouco peixe fora d'água, sendo o único engenheiro empreendedor aqui em meio a tantos economistas renomados. Então, acho que é um grande desafio eu conseguir contribuir um pouco com essa discussão. Indo, né, direto ao questionamento, né, que dá nome a esse painel, né, eu de fato não acredito que exista liberdade sem o livre mercado. E antes de aprofundar mais nesse tema, acho importante esclarecer o que eu entendo por livre mercado, porque eu tenho uma definição um pouco mais restritiva, acho que a maioria das pessoas. Enfim, eu acredito que não existe nenhum país no mundo onde o mercado realmente é livre, né? Mesmo os Estados Unidos e outros países que a gente tem aí como um referencial de liberdade, isso porque o dinheiro, né, que é metade de praticamente todas as transações da economia, ele tem o seu preço, de certa forma, tabelado, né? Quando a gente pensa, né, em controle de preços, acho que a imagem que vem na cabeça de todo mundo é um supermercado na Venezuela com as estantes vazias, né? Mas fato é que os bancos centrais de todo mundo, eles manipulam o preço do dinheiro, né, através do controle da taxa básica de juros. E isso, né, entendo que tem vários argumentos a favor e contra, né, diferentes escolas de economia, mas eu acredito que, independente da intenção de fazer esse controle monetário e também independente dos resultados, né, alcançados com isso, é algo que fere bastante a liberdade do mercado e tem diversas consequências. Então, até para trazer para um caso mais concreto, né, que eu gosto muito de ilustrar, a gente hoje não tem liberdade para poupar, né, poupar o nosso dinheiro, que é o resultado do nosso trabalho. Se for pensar, né, se você tiver poupado R$1 no início do Plano Real, lá em 1994, hoje isso teria o poder de compra equivalente a 15 centavos, né, isso em 27 anos, menos de 3 décadas. E podem me perguntar, né, mas não poderia ter investido esse dinheiro? Bom, investir e poupar são duas coisas completamente diferentes, né, que hoje no sistema monetário atual, a maioria das pessoas já está usando essas duas palavras praticamente como sinônimo, mas investir sempre envolve tomada de risco, também, em geral, envolve custo com intermediários, e também não garante a proteção do seu poder de compra, do seu patrimônio, né? Visto que hoje a gente tem aí cerca de 15 trilhões de dólares em títulos de dívida com juros nominais negativos, né? E talvez 10 vezes esse volume se for considerar os juros reais, né? Corrigindo pela inflação. Então, esse controle do preço do dinheiro, né? E essa falta de liberdade para poupar ainda vai além, porque a gente também tem, isso afeta também muito o nosso planejamento e as nossas ações, né? Os nossos padrões de consumo, nossas decisões de investimento e de endividamento. E da forma que eu vejo as coisas, né, as pessoas hoje elas são muito instrumentalizadas, né, são tratadas como um instrumento pelo Estado para o atingimento de alguma finalidade de terceiros, que não necessariamente é a nossa própria finalidade, né, não necessariamente a forma que a gente tem agido na economia com esse controle monetário é para a busca da nossa própria felicidade, nossos próprios objetivos pessoais. Então,
Enfim, eu não quero me aprofundar demais nesse assunto, mas eu deixo essa provocação, né? De fato, o quão livre que são as nossas escolhas num mercado, né, supostamente livre, mas no qual o preço do dinheiro ele é tão tabelado quanto é o custo de um produto de consumo no supermercado da Venezuela. Bom, eu vou precisar liberar a Ana, mas, Ana, eu queria que você saísse sem responder uma pergunta aqui, que eu fiquei com muito na cabeça, né, depois de estudar um pouco da sua história. E a gente viu ontem, né, uma PEC, né, que teoricamente ali, ou enfim, não tenho todo o subsídio técnico aí para você, para explicar, que fura o teto de gastos, né? Eu queria que você abordasse para a gente aqui, nos minutos que você tiver, quais as consequências disso. Bom, as consequências disso é a gente viver com menos liberdade, né? Porque é uma sociedade que preza o valor, né, da responsabilidade fiscal, gastar o que tem, fazer um compromisso com as próximas gerações, fazer um uso adequado dos recursos que são destinados ao setor público, né? Ter uma alocação o mais eficiente possível desse recurso, voltado para uma sociedade que precisa resolver um problema de desigualdade. A gente não precisa ter nem regra nem teto se a gente tivesse essa construção cultural, né, na nossa sociedade. Existem sociedades que funcionam muito baseadas nesse tipo de valor, né? Então, o fato de a gente precisar ainda, né, não fizemos por merecer a convivência com uma regra, que foi a regra do teto, que levou a gente a ter juros mais baixos no Brasil, um ambiente de inflação controlado, uma previsibilidade sobre os gastos públicos, o que nos leva a acreditar que a gente não vai precisar ficar aumentando imposto sempre no Brasil para bancar esses gastos maiores. A gente não fez por merecer porque a gente interrompeu as reformas que nos levariam a isso. Acreditou que a inflação ia fazer esse financiamento e ela não vai fazer, porque a inflação tem que ser resolvida aí por meio de juros mais altos. Isso é mercado, né? O Banco Central tenta, na verdade, coordenar as expectativas que o mercado já constrói em função, né, de tudo que ele vê no cenário macroeconômico. Enfim, eu acho que é uma pena a gente não ter conseguido, enquanto sociedade, fazer por merecer esse ambiente melhor, mais livre, né, que trouxe a regra do teto. É difícil, porque a gente estava numa situação muito crítica quando ela foi implementada. E eu acho que a gente tem um risco grande de voltar para lá se a gente não rediscutir de fato com profundidade a volta o mais rápido possível para esse ambiente de reformas, que né, fazer reforma da assistência social, atender os mais pobres com os recursos que nós temos, porque a gente não falta dinheiro, né, no orçamento para a gente poder atender os mais pobres como prioridade. A gente realmente equilibrar melhor, né, o nosso sistema tributário com mais segurança jurídica. Isso é fundamental para o nosso ambiente de negócio, a primeira reforma para o ambiente de negócio. A gente voltar a fazer mais gestão no setor público, a dar os incentivos corretos dentro do setor público, para que os servidores públicos atuem em conformidade com as prioridades sociais. Enfim, eu acho que isso tudo que aconteceu agora recentemente foi uma derrota nossa, da sociedade, pela nossa incapacidade de merecer a convivência com a estabilidade macroeconômica que o teto de gastos gerou para a gente. Acho que eu resumiria dessa forma. Bom, já que eu estou aqui meio que me despedindo, eu agradeço de novo, né, o convite e desejo aí um ótimo evento para todos. Até já, viu, gente? Boa noite. Obrigado, Ana. Bom, então, já que a gente falou de inflação aí, eu queria chamar o Armínio, principalmente pela experiência aí que ele tem, né, de tantos anos aí nesse combate, porque quando eu estava me preparando, Armínio, eu acabei conversando com algumas pessoas, né, estava na padaria tomando café e fui perguntando o que é que estava de ruim na economia. E foi unânime ali, uns xingaram algumas coisas, mas outros, e ali na maioria foi que as coisas estavam caras, né? E eu queria saber se a bolha estourou, né? Para que lado a gente está indo agora? Aqui pega o gancho no que disse a Ana Paula, porque, assim, o Banco Central, ele funciona bem quando ele tem ao seu lado uma situação fiscal assim, minimamente equilibrada.
E isso, assim, há um entendimento hoje crescente, mundo afora, que isso vale tanto nos momentos de inflação quanto nos momentos de recessão. Essas políticas precisam se reforçar mutuamente. E o Brasil tem um longo histórico de descontrole fiscal que acaba sempre levando a uma desvalorização do valor da moeda. Foi essa conta aí que foi feita aqui, mesmo se você incluir o juro, o que parecia ser, né, um investimento bom, quando você vai olhar, ele acaba não sendo. Acho que o ano passado, esse ano, tem sido um bom exemplo, a inflação comeu o ganho. Além disso, a inflação, ela faz o sistema de preços ficar meio perdido, né, sobretudo quando a inflação vai subindo. Né, aquilo que foi dito aqui logo de cara, assim, as pessoas têm a liberdade para escolher o que elas querem, sim, isso é verdade hoje, você tem seu dinheiro, você pode gastar assim, como quiser e puder, né? A gente tem que se lembrar que tem muita gente que não tem muita opção, comer ou nada. Mas, na verdade, assim, o sistema de preços precisa de uma certa previsibilidade e o mundo empresarial precisa também de previsibilidade, inclusive no que diz respeito ao valor da moeda, mas também as regras do jogo, para que você empate o seu capital. Você vai construir uma fábrica, vai iniciar um processo, vai montar um grupo para desenhar software, para trabalhar com célula-tronco. Isso tudo requer confiança no futuro, né? E esse eu acho que é o maior problema que nós temos hoje. A inflação espelha isso. A crença no valor da moeda depende da crença na qualidade do Estado, em última instância. Tá? Isso tem ampla confirmação histórica. E eu acho que nós estamos hoje, infelizmente, nessa situação outra vez. E eu só posso, como a Ana Paula, torcer para que essas questões se resolvam. No ano de eleição isso não é fácil. Os debates eleitorais dificilmente aceitam que é necessário fazer escolhas. Os debates sempre têm aquele tom, os discursos de que tudo é possível, mas não existe mágica. Então, eu acho que é isso. A inflação está pegando firme. Tem um pedaço aí que vem de preços de commodities, né, de alimentos, mas tem muito mais. E ela está batendo firme na enorme massa de pessoas desse país que tem uma renda baixa, né? Então, isso é um tema dificílimo. Ele cria um espaço para populismo que, na prática, só agrava as coisas. E eu estou com bastante medo disso que está acontecendo, para ser muito franco. Eu acho que foram construções importantes a partir do Plano Real, mas que não são a prova de qualquer desaforo, sabe? Perfeito. E a inflação espelha isso. Obrigado, Armínio. Vitor, queria saber se você concorda realmente que nesse cenário aí a gente não tem como se proteger, por exemplo. Bom, eu concordo com o Armínio, né, que a força da moeda ela depende muito da confiança no governo, né? Quando a gente fala de uma moeda fiduciária, né, uma moeda sem lastro, como a gente tem vivido esse grande experimento global aí nos últimos 50 anos, desde que os Estados Unidos, né, deu um calote no mundo, né, se recusando a converter a moeda dele em ouro, como era a regra do jogo. Acontece que hoje em dia a gente tem uma nova alternativa, né? A gente tem o Bitcoin, que é algo ainda muito novo, né? Ainda não está tão disseminado, mas eu acho muito interessante porque ele é basicamente um novo sistema monetário livre, e livre em todos os sentidos. Livre no sentido de livre associação, então ninguém é obrigado a entrar nesse sistema monetário, né? As pessoas entram por livre, espontânea vontade. E o que acontece é que a adoção está crescendo, né? Isso acho que é curioso, porque muita gente diz que Bitcoin não vale nada porque não tem lastro. Mas eu acho que esse experimento das moedas fiduciárias, ele foi um protótipo para o que o Bitcoin está se tornando, né? Ele provou que dá para você ter uma moeda com valor reconhecido pela sociedade, sem necessariamente ele ter um lastro. Então, acho que quem se atém muito a esse argumento, né, está muito preso no mapa e não está olhando o terreno. Então, acho que essa discussão, que de fato, antes dele existir, talvez fosse uma dúvida. Será que uma moeda pode
chegar a ter valor sem ter o caminho que o dólar teve, né, de certa forma, né, enganar as pessoas, né, fazer elas primeiro se acostumarem com ele, com o lastro, para depois perder o lastro, mas o Bitcoin provou que é possível você fazer o bootstrap, né, iniciar uma nova moeda, desde o início sem lastro nenhum, e conforme a utilidade dela vai aumentando no mercado, isso ganha valor. É claro que o Bitcoin, como todos sabem, é um ativo muito volátil, né, mas eu não considero ele um ativo arriscado. Eu acho que a grande inovação, né, que foi criar a escassez digital pela primeira vez, eu acho que é uma inovação muito útil para a sociedade, né, e o preço da moeda, acho que reflete isso. Então, assim, eu vejo, né, o futuro aí com bastante otimismo, porque pela primeira vez na história a gente tem um sistema monetário que não sofre das vulnerabilidades que o nosso sistema tradicional tinha, que era depender do ser humano, que infelizmente, né, a gente tem nossas falhas, né, nós somos seres corruptíveis, e toda a história da civilização humana tem provado que não é questão de se a moeda vai perder valor, né, mas é quando isso vai acontecer. Tá bom, obrigado. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no final. Eu tinha preparado mais aqui um monte de perguntas, queria só deixar a última aqui para os dois aqui, e vou pedir para vocês fazerem isso em 30, 40 segundos. Abre aspas. Fica em casa, economia a gente vê depois. Fecha aspas. Chegou? Não chegou? Quais as consequências? Armínio, por favor. Essa pergunta permite muitas respostas. Eu acredito. Mas tem que ser em 40 segundos. Tudo bem. Eu acho que a gente tem que manter uma atitude positiva, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu acho que nós estamos passando por um momento muito difícil. Nós tivemos que ficar em casa, os que puderam, né, em função da pandemia. Mas isso vai passar. Eu acho que nós temos que fazer o que já foi dito aqui, pensar direitinho em quem é que nós vamos votar para construir um país melhor. Mas não é para parar não, gente. Não é para parar não. Obrigado, Armínio. Vitor, por favor. Bom, eu acredito muito na liberdade individual de cada um fazer suas escolhas. Eu acho que quem saiu de casa ali, quem sai de casa hoje, está assumindo um risco e, enfim, sabe as consequências disso. Mas infelizmente, né, como a gente vive nesse sistema que tudo é muito amarrado, né, e a gente acaba, independente das nossas escolhas pessoais, pagando preço pelas escolhas de um pequeno grupo que hoje está no poder e toma as decisões por todos nós com o nosso dinheiro. Tá bom. Pessoal, muito obrigado aí pelo painel. Eu agradeço o Armínio, o Vitor, e a Ana e o Marcelo que já nos deixaram. Até amanhã. Obrigado. Valeu.